Olá, muito bom dia para você que está assistindo a aula agora, na estreia, no domingo, às 9 horas da manhã. Uma boa noite para os alunos e professores que estão conosco aqui gravando essa aula aqui ao vivo. Né? Para você, é claro, está sendo gravado, mas você pode ir participando aqui com seus comentários aqui embaixo, colocando o que você tem aprendido e também alguma dúvida, caso você tenha mais alguma dúvida sobre o que está sendo dito hoje. Hoje temos temas ali variados, alguns temas difíceis, inclusive, porque temos alguns textos difíceis para serem trabalhados. Você pode deixar aqui sua dúvida nos comentários, ou mandar em inbox ali nas nossas redes sociais, pelo Insta ou pelo Face, está aqui na descrição. E aí, então, participar conosco, tá? Vai ser uma alegria vocês poderem participar conosco aqui. É sempre bom ter mais e mais gente participando e aprendendo da palavra de Deus. Muito bem, queridos, nós estamos na sexta lição, trabalhando cartas do apóstolo Paulo, especificamente as cartas de Tessalonicenses e as cartas pastorais. Nós terminamos a segunda carta aos Tessalonicenses na aula passada, tá aí na playlist, é só você buscar a playlist Cartas do Apóstolo Paulo, e aí você vai ver ali, então, as primeiras 5 aulas trabalhando as duas cartas aos Tessalonicenses. Agora a gente começa as cartas pastorais. O que eram cartas pastorais? Claro que Paulo não deu esse título, ou esse subtítulo a essas 4 cartas, são títulos que a gente coloca ali, atribui, então, são teólogos, são estudiosos ali do Novo Testamento, que vão colocando algumas categorias para ser melhor, para ser mais fácil de identificar e até entender melhor a leitura. Então, nós estamos falando das duas cartas a Timóteo, a carta a Tito e a carta a Filemão. Timóteo e Tito são pastores de igrejas que foram ali organizadas por Paulo e são enviados esses homens para estas igrejas para estarem ali liderando e formando liderança também. Filemão é o homem que hospeda a igreja de Colossos. Sabe a carta aos Colossenses? Então, é hospedado na casa de Filemão. Então, Paulo vai tratar sobre temas variados a cada um destes homens. Nós vamos começar hoje com a primeira carta de Timóteo. E aí nós temos já que pensar um pouquinho no panorama antes da gente entrar nos temas da lição. O tema da lição você já está vendo aí no título é uma carta pastoral. Mas a carta de 1 Timóteo não tem uma data exata, é um pouco difícil de datá-la. Nós entendemos que ela acontece, ela é escrita. Deixa eu só liberar, tem mais um aluno entrando aqui. Pronto. Ela é escrita ou no período da primeira prisão de Atos 28, que é narrado ali no versículo 30 e no versículo 31, ou posterior a esta prisão, entre a primeira e a segunda prisão. A carta de Timóteo e a carta de Tito também. A primeira carta de Timóteo e a primeira carta de Tito. Essas duas têm mais ou menos essa datação, segundo alguns estudiosos, o ano 61, 62 ou 63 depois de Cristo. Tá? E o porquê pensar dessa forma? É entender que Paulo e Timóteo, então, estão distantes. E uma coisa que você vai observar ao longo da leitura da carta é que Paulo havia enviado Timóteo para a cidade de Éfeso para cuidar da igreja de Éfeso, uma igreja que tinha sido plantada por Paulo ali em Atos capítulo 19, você vê ela em Atos 19 e Atos 20, vai vê-la novamente em Apocalipse capítulo 3, se eu não me engano, ou 2 ou 3, que está entre as 7 igrejas da Ásia, do qual João transcreve a carta que o próprio Jesus dita a ele. Então, Éfeso é uma igreja muito relevante, é uma igreja que tem uma carta diretamente a ela, mas tinha ali os seus problemas, começou a ter ali os seus problemas, nós vamos ver alguns deles aqui, e Paulo então escreve uma carta para Timóteo. E aqui ele tem 3 abordagens nesta carta. Primeiro, uma carta de pastoreio, de cuidado. Não é apenas uma carta de instrução. Olha, Timóteo, faça isso com a igreja, faça aquilo. Paulo está preocupado com o seu filho na fé. E, inclusive, ele vai dar ali algumas recomendações para a saúde de Timóteo. Isso a gente vai ver não hoje nessa lição, mas vai ver mais à frente. E ele, então,
vai ter ali todo este cuidado pessoal. E várias vezes Paulo vai dizer: não descuide disso, você, porém, faça isso, você viva dessa forma. Então, várias e várias vezes vai ter esta dica de cuidado pessoal de Timóteo. O segundo, é claro, o segundo tema principal vai ser a liderança com a igreja. Então, este segundo cuidado ali, então, é para a igreja, como tratar cada uma das situações que estava acontecendo ali na igreja, como tratar com os homens, com as mulheres, com homens mais velhos, com mulheres mais novas e assim por diante. Então, ele vai trabalhar com todos os públicos que compõem uma igreja, que já desde aquela época era composta por todas as idades, e homens e mulheres também. E todas as classes sociais também nós vamos ver ao longo das lições da primeira carta de Timóteo. E um último ponto que nós podemos ver é um cunho pessoal. Por que pessoal? Uma coisa interessante que você vai observar na carta, eu já vou adiantar antes da leitura, é a forma com que Paulo faz a saudação e o encerramento. A carta, ela é pastoral, ela é para Timóteo, mas ela não é necessariamente pessoal. Paulo começa a primeira carta de Timóteo se apresentando. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus. Ora, Timóteo andou com ele por muitos anos. Timóteo sabia bem quem era Paulo, qual era o seu apostolado. Ele não precisava afirmar isso. E quando você vai para o encerramento da carta, uma curiosidade interessante que ele escreve. No finalzinho, no versículo 21, ele diz: a graça seja com vocês, no plural. Então, esta carta, muito provavelmente, era uma instrução para Timóteo, mas também devia ser lida aos irmãos ali da igreja de Éfeso, ou uma das cartas que circularia. Então, por isso, Paulo termina de uma maneira plural a carta e se apresenta como alguém que seja não apenas para Timóteo, que conhece pessoalmente, mas alguém que eventualmente não conheça. O que eu quero dizer com isso? Todas as afirmações, você pode não ser líder na sua igreja, você pode não ser um pastor na sua igreja, mas todas as afirmações aqui, elas têm um ensino pessoal, um ensino para você, mesmo quando a orientação for dada a um bispo, a um diácono ou a uma mulher, há sempre ensinamentos, e nós vamos ver isso hoje, fundamentais para qualquer crente em Cristo Jesus, para todo aquele que confessa Jesus na fé. Então, tendo dado essa introdução, eu vou pedir a um dos alunos aqui que leia para mim o texto base de hoje, o texto áureo, que é 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1 e 2. Quem achou, pode ler, por favor. 1 Timóteo 1, 1 e 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Como dissemos, temos então essa saudação de apresentação que Paulo costumeiramente faz nas cartas às igrejas, e aqui então ele faz uma apresentação semelhante nesta carta. Agora, ele coloca o destinatário, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, a graça e a paz, a graça e a misericórdia e a paz da parte de Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma das coisas que chama atenção no versículo 2 aqui é essa expressão, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Essa era uma expressão que Paulo usava para alguns dos seus liderados, alguns dos seus discípulos, né, que eram discípulos de Cristo. E estas pessoas, Paulo tinha esse título, meu filho na fé, meu verdadeiro filho na fé. Alguns foram alcançados pela pregação de Paulo, outros não. Timóteo não foi. Timóteo conheceu a Cristo através da sua avó Lloyd e da sua mãe Eunice. Nós descobrimos isso quando nós lemos a segunda carta de Paulo a Timóteo e também quando Paulo está na cidade de Listra. Agora não vou me lembrar qual o capítulo. Eu vou dar uma olhadinha rápida aqui para ver se eu localizo. Listra, se eu não me engano, é o capítulo 14.
Isso. No capítulo 14, então, eles chegam a essa cidade e eles vão conhecer, então, Timóteo. Eu só não lembro se é o 14, eu sei que é na cidade de Listra. Eu não vou lembrar aqui, eu não anotei no meu esboço, pois aí se algum dos alunos puder me dar uma força, dá uma olhadinha em que capítulo que Paulo conheceu a Timóteo. Mas eu lembro que é da cidade de Listra. Muito bem. Então, Paulo conhece Timóteo já seguindo a Cristo. Mas ele fica muito admirado com a forma de viver do rapaz. Como o rapaz tinha uma convicção de fé e como ele tinha, de fato, uma vida diferente. E a minha pergunta e a aplicação que eu quero trazer para hoje é: quantas pessoas você pode, então, chamar de filhos na fé? Paulo chamava Timóteo de filho na fé, porque, mesmo não tendo sido através da pregação dele que foi alcançado pelo Evangelho, ele formou ali, ele trouxe todo o ensino necessário para o crescimento e aprimoramento na fé de Timóteo. Então, Paulo praticava o discipulado de Cristo com várias pessoas, inclusive com Timóteo. E quantas pessoas hoje você pode chamar de filho na fé? E eu quero ir um pouco além do que você pensará aqueles que eu apresentei a Cristo. Porque este foi aquele que você apresentou a Cristo, a expressão que a gente usava antigamente é ganhou para Cristo. Agora, o filho é aquele que você está cuidando, aquele que você está instruindo, né, que você está formando. Então, quantas pessoas você conduziu a Cristo, tem formado? Puxa aí na sua memória, você que já está caminhando com Cristo há um certo tempo, quantas pessoas você trouxe para caminhar com você, para que as pessoas aprendessem como que se fala sendo um filho de Deus, como que se porta, como que se age num casamento, como que se age no trabalho, como que se lê a palavra, como é uma vida de oração. Essa era a caminhada de Paulo e Timóteo juntos, e Paulo tinha não só Timóteo, mas vários outros homens e algumas mulheres também, como seus filhos na fé, pessoas a quem ele formou em Cristo, e Cristo formou através dele. Então, é algo que é fundamental para a vida da igreja. E pensando então nesse traço de discipulado, então, Paulo agora vai trabalhar todo o restante do conteúdo, formando isso na vida de Timóteo e também da igreja de Éfeso. Então, eu quero trazer aqui os alunos para fazerem uma leitura. Leia para mim agora do versículo 3 até o versículo 7 de 1 Timóteo, capítulo 1. Pode ler. Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Pode ir até o 7. Do que desviando-se alguns se entregaram às vãs contendas, querendo ser mestres da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Muito bem, vamos entender o contexto aqui. É algo que acontecia com boa parte das igrejas. Aconteceu, por exemplo, na igreja em Antioquia, Antioquia da Síria, e é o tema do capítulo 15 do livro de Atos, por exemplo. Acontece com os Gálatas, com os Colossenses e com os Efésios também. O quê? Falsos mestres. Aqui, especificamente, os judaizantes. Eram homens que queriam ali, alguns dizendo-se convertidos a Cristo, mas com uma postura contrária a, de fato, o evangelho de Cristo, a salvação em Cristo. Por quê? Eles queriam tornar os gentios
judeus. Gentios são todos aqueles que não eram judeus. Então aqui de Éfeso é o pessoal da Macedônia, então os macedônios. Mas você tinha gregos, romanos, persas, e assim por diante, gente do mundo inteiro ali naquela região. E eles queriam tornar todo aquele que não era judeu, judeu para os costumes, então, do judaísmo. E aí pregavam uma série de doutrinas. Então, esse é o contexto dos primeiros versículos ali, especificamente aqui o versículo 4, onde ele diz: e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis. Então, era algo que, por exemplo, o povo judeu ele tinha, e você, quando olha o Evangelho de Mateus, você entende isso, eles davam um valor muito grande a essa questão do sangue e a questão da genealogia. O grande problema é que muitos destes homens ali não estavam interessados, por exemplo, em dizer a genealogia de Cristo, mas afirmar sobre a sua própria genealogia. Eu sou filho de não sei quem, que é filho de não sei quem, que é filho de não sei quem, que não sei quem, que era um grande profeta, ou que era um sumo sacerdote, ou que era, e assim por diante. E eles usavam uma série de doutrinas judaicas que já haviam sido, acho que eu posso usar essa expressão, canceladas por Cristo. Canceladas em que sentido? Não tinham mais validade. As leis morais, ou seja, o ensino que era para demonstrar amor ao próximo, todos eles eram válidos. Então, todas as leis morais, então, não matarás, não roubarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Todas essas leis que tinham uma relação de demonstrar amor a Deus e amor ao próximo, elas permaneceriam. Assim como nós até hoje. Ninguém, não sou judeu, mas eu posso matar. Não. A gente sabe que não deve, por sermos filhos de Deus. Porém, as leis rituais, que eram os sacrifícios, a circuncisão, que era o que demonstrava quem pertencia, todos esses foram revogados. Era essa a palavra que eu queria lembrar. Todos esses foram revogados em Jesus Cristo. Eu não precisaria mais levar nenhum tipo de sacrifício. Eu não precisaria mais praticar a circuncisão, ou ter qualquer outro tipo de ritual, por exemplo, não rasparás a cabeça do lado, o cabelo do lado, né? Então o cabelo que ficava aqui do lado da cabeça era uma lei ritual. Então, estas eu não precisaria mais de fato cumprir. Tudo apenas aquilo que a própria lei de Cristo determinasse. O grande problema é que esses homens eles vinham trazendo todos esses ritos e confundiam as igrejas ali. E aí perceba então que Paulo vai dizer o seguinte: olha, ao invés de promover a controvérsia, algo que não está promovendo a fé, como diz o versículo 4, ele diz: o objetivo da instrução é o amor que procede do coração puro. Então, o que eu devo buscar, entender, conhecer e viver da palavra de Deus? Um amor que procede de um coração puro, está no versículo 5. Então, perceba o seguinte: a fé em Cristo é uma fé prática, não é uma fé intelectual. Existe, a gente vai falar sobre essa questão do intelecto, mas não é uma fé que fica só na teoria. Não é uma fé de gente sentado num banco. Não é uma fé de reunião, de reuniões, ou então, eu estou vivendo uma vida cristã apenas assistindo a escola bíblica dominical. Não, querido. Essa aula não produz efeito nenhum se você não praticar aquilo que você aprender. Então, o primeiro ponto que ele coloca aqui, olha, o objetivo da instrução é promover, trazer o amor que procede de um coração puro. Então, primeiro de tudo, aquilo que você aprende, você pratica e é uma ação de amor. Aí, segundo, agora sim ele está trazendo aqui internamente, a boa consciência. Então, de fato, é esse processo de santidade que está sendo formado. Somos feitos santos em Jesus, somos santificados, mas até o dia que nós nos encontrarmos com Cristo, nós andaremos em santidade. Então, é um processo de me desfazer de uma vida antes de Cristo. A Bíblia chama isso de velho homem, ou velha mulher. Mas
uma vida antes de Cristo e agora começar numa nova vida com Cristo. Então, a boa consciência. E ele termina dizendo uma fé sincera, uma fé autêntica. Então, essa instrução que Paulo vai trazer em toda a sua carta tem este objetivo. E aí ele começa a dizer: toma cuidado com as discussões inúteis. Toma cuidado com as coisas que não vão produzir nada. E olha, o versículo 7 é muito bom, porque ele diz: olha, tem alguns que estão querendo ser mestres da lei. Só que eles nem entendem, eles não compreendem o que eles estão dizendo e olha que eles fazem afirmações categóricas. Você já discutiu com alguém, já conversou com alguém que vem trazer uma afirmação ali que ele tem certeza, aí você pede para explicar, a pessoa não sabe? Ele simplesmente está replicando um discurso. Hoje em dia, com as redes sociais, com o WhatsApp, por exemplo, não, olha, você tem que tomar cuidado com esse fulano, ou com esse produto, ou com esse alimento. Ah, por quê? Porque eu recebi um vídeo. Uau! Impressionante! Um vídeo. Ah, mas ele dizia que era um profissional da saúde, ou ele dizia que era um profissional, ele era um jornalista, e... Tá bom. Como é que você verificou as credenciais? Onde mais você viu? Ah, ele citou uma pesquisa. Você foi ver a pesquisa nessa universidade, viu qual é a base científica da pesquisa. Então, para você ver como hoje, e é isso que eu quero trazer agora à discussão dos alunos que estão aqui na classe comigo. Como que me dedicar a coisas inúteis, ensinos falsos, dar atenção a coisas que não produzem, olha lá então, que não produzem o amor que procede de um coração puro, a boa consciência e a fé. Como é que isso afeta hoje em dia? Isso acontece? Como é que está acontecendo? Eu gostaria que alguns alunos até me dessem um exemplo. Ó, tem gente muito falando sobre isso daqui, mas isso aqui não vai levar a nada. Então, quero chamar aí alguns alunos para discussão. Pode abrir o seu microfone e falar. Essa questão das redes sociais, no momento em que nós estamos vivendo, tem sido, na sua maioria, muito nocivas, né? As redes sociais têm sido nocivas nesse sentido. Então, eu creio que se nós valorizarmos a leitura bíblica, a leitura de um bom livro, a respeito dos assuntos, por mais variados que sejam, é muito mais saudável do que confiarmos nas redes sociais. Obrigado, irmã Emilce. Alguém mais? Uma das coisas importantes é que a gente vê até na Bíblia as pessoas procurando, como a gente diz, pelo em ovo, para trazer a dúvida à cabeça das pessoas, né? Então, é algo que, mesmo dentro do nosso ambiente da família cristã, a gente encontra o tempo todo esta situação, principalmente que o que está acontecendo nos dias de hoje é um grande número de pessoas assistindo vários pregadores. E então, na sua mente, vai trazer inúmeras verdades, inúmeras doutrinas que nem fazem parte da doutrina que ele abraçou. E aí, então, a gente começa a perceber práticas que não pertencem à igreja que você está participando, mas sim a outra denominação. E você fala, você agora concorda com os pensamentos dessa outra denominação? Lógico que não. Mas você está seguindo um desses caminhos que leva a você se identificar com essa denominação. E como é que nós pensamos? Esse é o grande problema, né? Muito bem, muito obrigado. E realmente a gente tem que estar atento. O pastor Salvio e a irmã Emilce trouxeram as duas situações que a gente tem de dificuldade hoje, que é gente procurando uma profundidade que não vai trazer grande aplicação para a nossa vida,
Então, por exemplo, eu quero descobrir quando Jesus vai voltar. Olha, querido, Jesus disse que ninguém sabe. Mas aí tem gente falando, não, as profecias e... Fala, olha, sabe para que serve estudar escatologia? Não é para descobrir quando Jesus vai voltar. É para fortalecer a sua esperança na vinda de Cristo. É escrito como consolo para você entender que Cristo vai de fato voltar. E também há aqueles que estão com a mente vazia, confiando em qualquer tipo de boato, como a irmã Emil se levantou. Irmã Beth, pode falar, querido. Levantou a mão? Pode falar. Então, pastor, eu tenho uma amiga minha que outro dia até a gente estava debatendo sobre isso, que ela vai numa igreja chamada quadricular, acho que é uma coisa assim. E ela ouve muitos os pastores online, vários pastores, várias pregações. E aí eu estava debatendo com ela. Aí ela fala assim, irmã, quando eu vejo que não está correto, eu vou lá na internet perguntar. Eu falei, mas quem garante que eles também estão falando a verdade? Porque eu acho nada melhor do que a gente ir lá na Bíblia, estudar, pegar um livro que uma irmã falou, e ali está a grande pesquisa da gente, né? Porque isso daí é muito vago, né? Eu acho que é muito, como fala assim, você vai pesquisar uma coisa que você não sabe nem se ali é a verdade pela internet, e sabendo que ali muitas coisas estão erradas e o Espírito Santo vai tocando, pelo menos no meu coração, quando eu escuto algo que não me convém, eu tenho certeza, ali eu falo, nossa, o Espírito Santo está tocando no meu coração. Então eu já sei que está errado ali. Muito bem, muito bem. Obrigado, Beth. Coisa importante, queridos, que o pastor Solovi destacou e a irmã Beth também. Sempre esteja com o contato e a leitura constante da palavra. Então, entenda, tenha a sua base formada pela palavra de Deus. E aí você pode ter depois o material de apoio da sua denominação. Então, você sendo batista, conheça a declaração doutrinária. Conheça aquilo que os batistas têm como sua doutrina. E aí, posteriormente, você pode consultar outras pessoas, outros comentaristas. A gente faz isso para preparar sermões. Mas o grande problema é que as pessoas não querem pensar, as pessoas não querem ter um contato direto com Deus. As pessoas vão terceirizando, aí quer escutar um pregador, aí quer escutar uma outra pessoa falando sobre isso, quer ler um comentário sobre aquilo. Não, primeiro, tenha o seu contato pessoal. Tenha o conhecimento da sua denominação, e aí sim você pode submeter a outras pessoas para ser um pouco mais crítico, inclusive. Vamos avançar aqui com a resposta de Paulo diante dos judaizantes. Então, qual era a postura? Porque eles estavam falando sempre que era Cristo mais as ações da lei. Era isso que levava à salvação. E olha o que Paulo então vai dizer. Sabemos que a lei, vou do 8 ao 14. Sabemos que a lei é boa. E se alguém que a usa de maneira... Sabemos que a lei é boa se alguém a usa de maneira adequada. Também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubordinados. E aqui ele começa então a dar uma lista deles. Para os ímpios e pecadores, para os profanos, irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam a imoralidade sexual e os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos, os que juram falsamente, para todo aquele que se opõe à sã doutrina. Essa sã doutrina se vê no glorioso evangelho que me foi confiado, o evangelho do Deus bendito. Dou graças a Cristo, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel e designou-me para o ministério. A mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor, insolente, mas alcancei misericórdia, porque fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça do nosso Senhor Jesus, transbordou sobre mim, juntamente com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus.
Então, perceba que Paulo ele faz uma questão de reafirmar a Timóteo e nos reafirmar o seguinte: o único caminho é a graça em Cristo Jesus através da fé. Então, é o que nós vimos ali em Efésios 2, 8 e 9. Pela graça nós somos salvos por meio da fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Perceba o que Paulo diz: olha, a lei ela é boa para quem usa adequadamente, mas ela não é feita para os justos. E os justos aqui, a gente está falando dos justificados, os salvos por Jesus. A lei ela é para mostrar ao pecador que ele está pecando. A lei é para mostrar o caráter perfeito de Deus e como é impossível para nós, que somos pecadores, atingir. Então a lei ela é para revelar o pecado. Uma vez que ela revelou, ela não consegue revelar a salvação. Ela não consegue mostrar como eu posso me redimir. Isso é o que mais se tem hoje em dia nas histórias, histórias de fantasia, histórias de super-heróis, histórias de polícia e de crimes, né? Polícia e ladrão, como aqueles filmes de polícia e ladrão. É como eu posso me redimir dos meus pecados? Como eu posso me redimir dos meus erros? Não dá. Não dá para redimir. E Paulo diz, olha, eu estou listando todos esses pecadores aqui, eu estou listando todos esses pecados, e eu era um desses. Anteriormente eu era um desses. Só que eu fui alcançado pela misericórdia do Senhor, pela graça do Senhor que transbordou sobre mim, juntamente com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Então, qual é a resposta a uma série de normas e regras que deveriam me dar a justificação, deveriam me dar a redenção? Todas elas são insuficientes. A única coisa que pode me trazer salvação e redenção é a graça de Jesus Cristo. Então, para que serve esta lei? Bom, esta lei, então, agora é para afirmar o resultado daquilo que Deus está fazendo na tua vida. Então, se você foi transformado por Cristo, você começa a viver a lei de Cristo, e não ao contrário. Então, esse é o caminho que Paulo dá nesse segundo ponto que nós devemos aprender. Ele ensina isso a Timóteo, mas você pode perceber, isso é totalmente relevante para nós aqui. Não é apenas para um líder da igreja. Porque isso é o caminho de todo e qualquer que quer se aproximar de Cristo, é através da graça de Jesus, e o único caminho é por meio da fé. Ele agora entra numa afirmação sobre a postura, agora sim, de um pastor. Então, vou pedir a um dos irmãos aqui que leia para mim 1 Timóteo do 15 ao 19. Do 15 ao 20, perdão. Do 15 ao 20. 1 Timóteo 1, do 15 ao 20. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isto mesmo alcancei a misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Ao Rei eterno, ao Deus único, imortal, invisível, sejam honra e glória para todo sempre. Amém. Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram e por isto naufragaram na fé. Entre eles estão Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar.
Muito bem. Aqui Paulo então começa já a trabalhar, ele termina, do versículo 15 ao 17, ele termina falando sobre essa questão da graça e como ele é transformado a, a, a exemplo do que pode acontecer com qualquer um que se achegar a Cristo, né? E do versículo 18 em diante, ele começa a dar instruções, então, sobre a postura dele. Então ele diz ali, Timóteo, dou-lhe essas instruções proferidas a seu respeito. Combata o bom combate. É muito interessante porque Paulo vai repetir um texto que ficou muito conhecido em 2 Timóteo, no capítulo 4. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E aqui ele está dando, muito antes de falar isso na segunda carta, ele vai dizer a Timóteo: combata o bom combate. Como é que se combate o bom combate? Mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram. Então, essa deve ser a postura de um pastor, aquele que combate através da fé e também da boa consciência. A boa consciência está em estou cumprindo a vontade de Deus, independentemente do que os outros pensam, do que o mundo pensa, do que todo mundo está dizendo para não fazer. Mas ele está dizendo aqui, combata o bom combate através da fé e da boa consciência. Agora eu quero trazer um pouquinho a classe para discussão aqui, perguntando o seguinte: essa postura que Paulo diz a Timóteo como líder da igreja de Éfeso naquele momento, como o pastor daquela igreja, combater o bom combate por meio da fé e tendo esta boa consciência, é algo que é uma postura só para o pastor? Então, por favor, abra o seu microfone aí, a irmã Emil está falando que não, então abre o microfone aí e diga sim, não, por quê? Justifique sua resposta, fazer igual era na escola antes. É óbvio que não é só essas ações para todos aqueles que entregaram sua vida a Jesus. Recomendações que transformam, à medida que você vai colocando-as em prática na sua vida, vão transformando a sua vida, a sua mente, transformando a sua maneira de ser e provocando reação daqueles vendo as suas transformações. Então, recomendações para qualquer O finalzinho da sua fala cortou, irmã Emilce. O finalzinho da sua fala cortou. A gente pegou até o transformam. Isso, esses ensinamentos não são só para os pastores, são para nós, filhos de Deus, que entregamos a nossa vida a Jesus, e isso provoca transformações e mudanças em nós que vão provocando uma reação naquelas pessoas que nos veem, que nos acompanham dentro da nossa casa, ao nosso redor, na nossa vizinhança, na igreja, em qualquer lugar que estejamos, é provocada nas pessoas uma reação. Então, nós temos que buscar esses ensinamentos, porque que tipo de reação que você tem visto em relação ao seu procedimento, a sua maneira, o seu jeito de ser? Muito bem, muito bem. Uma das coisas interessantes, a gente traz aqui essa provocação para você perceber o seguinte: toda instrução que é dada ao pastor ali, por parte de Paulo, ao presbítero, ao líder da igreja, é para que toda a igreja imite. Então, todos ali, ao observarem a postura desta liderança, devem imitá-las, porque eles estão cumprindo ali aquilo que Deus quer. Diga, pastor Salovi. Uma das coisas que precisamos ter em mente é que a ordem de ir fazer discípulo é dado a todo filho de Deus. E lá está dizendo que o discípulo observe a sua maneira de viver. Então, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco. Então,
é muito importante a gente enxergar esta visão daquilo que a palavra de Deus está nos ensinando para podermos ter a compreensão. Eu vou formar bons discípulos ou maus discípulos, dependendo da maneira como eu estou procedendo. Lembrando que o que vai ficar não é tanto o que eu falo, mas o que eu faço. O meu fazer fala muito mais alto do que aquilo que eu estou falando. Então é muito importante entendermos tudo isso que o Senhor está colocando na nossa vida para termos essa compreensão. E tendo essa compreensão, então, nós vamos ver o que o Senhor requer do pastor, mas também ver o que Deus requer de nós que somos filhos de Deus. Muito bem. Então não queiram ter ali parte de Emineu e Alexandre, que é dado no versículo 20, que são aqueles que naufragaram por rejeitar este bom combate, por seguir as orientações da palavra de Deus. Aquele que entende, não, isso daqui não é para mim, vai acabar afundando na fé, como diz o apóstolo Paulo. Quero avançar com vocês para o capítulo de número 2 agora. Capítulo 2 de 2 Timóteo é um capítulo que vai trabalhar dois assuntos, dependendo da situação, polêmicos. Então, dependendo do momento histórico, são dois assuntos controversos. O primeiro pareceria não tão difícil. Nós vamos falar primeiro sobre uma vida de oração sincera, uma vida de oração autêntica. Então, Paulo diz aqui, vamos ler o versículo 1, 2 e 3 primeiro. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, 2 e 3. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis, por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável a Deus. Aqui Paulo, ele vai reforçar no versículo 8, dizendo: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira, sem discussões. Então perceba o seguinte, Paulo provoca então a toda a igreja de Cristo a ter uma vida de oração total. E aí você vê que interessante, o versículo 8 diz, em todo lugar. Ou seja, é uma vida de oração constante, não é presa à reunião da igreja. Ali a gente pode, como era a cidade de Éfeso, não tinha nem o templo em Jerusalém para se poder orar, então eles não eram presos, realmente não eram presos a lugares, mas era onde estivessem, eles teriam que estar investindo tempo e vida de oração. E aí então ele dá, como é que é feito essa vida de oração? Olha, então primeiro, versículo 1, recomendo que façam súplicas, são pedidos em oração, mas pedidos não só por você, porque ele usa a expressão intercessões. Intercessão é só pelo outro, tá, gente? Então é só quando você pede pelo outro. Por isso Jesus intercede por nós. Ele pede por nós. Então, pedir não só por você, mas pedir pelo outro. Pedir, e aí ele diz aqui, e ação de graças por todos os homens. Então, gratidão também. Agradecer não só pelas bênçãos na sua vida, mas também pelas bênçãos na vida dos outros. Agradecer não só pela sua vida, mas também pela vida do outro. E aí ele vai dar aqui, então, ele vai elevar o grau aqui. Então, então ok, sou eu os irmãos da minha igreja. Não, ele diz todos os homens. E aí ele faz questão de destacar pelos reis e por todos os que exercem autoridade. Então você poderia até aplicar na sua vida dizendo assim, olha, beleza, eu não moro na Inglaterra, eu não moro na Espanha, eu não preciso orar pelo rei, porque no Brasil não tem rei. Seria uma argumentação válida? Seria se ele não tivesse dito todos os que exercem autoridade. Você gostando ou não, Paulo não coloca aqui uma condição. E ele até fala, olha, para termos uma vida tranquila, pacífica, com toda a piedade e dignidade. Então, se você se recusa a orar
pela autoridade, por a pessoa que está exercendo autoridade sobre você, seja um policial, seja um vereador, um prefeito, um presidente, um senador, uma deputada, qualquer um, você corre o risco de não ter, de fato, uma vida tranquila e pacífica para exercer a piedade e a dignidade. Então, uma das coisas que mais vão se perseguir, o exercício da piedade, é o exercício da bondade que Deus exerce para com as pessoas. Então, você é instrumento dessa bondade. Esse é o exercício da piedade. E quando um governo ele não está concordando com os valores de Cristo, ele persegue as pessoas que vivem isso. Então perceba como é importante, é fundamental ter uma vida de oração, não só pelas autoridades, quando ele diz por todos os homens, todas as pessoas, é por aqueles que você não gosta também. Não precisa ser só uma autoridade na tua vida, mas é por aquele que te assaltou, como aconteceu com uma das irmãs aqui na igreja, é por aquele que fala mal de você no seu trabalho, é por aquele que te maltrata, te responde rispidamente, é por aquele que te ofende, até por aquele que fez algo realmente ruim na tua vida. Paulo diz que nós temos que ter uma vida de oração. E olha só o que ele diz no versículo 8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Sabe por que nós estamos tendo ainda um país tão dividido e tão rivalizado? Porque é muita gente gastando muito tempo com discussão e com raiva, que é a expressão ira, do que com oração. Se o povo de Deus realmente estivesse orando em todo o lugar, não estaria gastando tempo com discussões, com brigas, com divisões de igrejas, inclusive, com a separação de famílias, parente que não fala mais com outro parente. Eu ouvi casos ali de pai e filho que ficaram sem se falar por semanas, porque, e olha que dois cristãos, no caso, justamente porque não gastou o seu tempo de vida com Deus. Lembra quando a gente começou falando sobre ensinos inúteis? Coisas que não promovem, coisas que não edificam a fé? Está aqui uma delas. Então, Paulo insiste, gaste o seu tempo em vida de oração, porque vida de oração faz com que você descubra e ande na vontade do Senhor, e ao invés de você, por mais que discorde da opinião de alguma pessoa, ao invés de você ir para ele com raiva, você vai para ele com fé, orando por ele, intercedendo por ele. Mesmo ele discordando de você, você vai agradecendo a Deus pela vida daquela pessoa. É assim que a igreja de Cristo é formada. Com pessoas diferentes, com culturas diferentes, com opiniões diferentes, mas com a mesma fé. Por isso que Paulo diz, olha, todos votem no mesmo candidato. Não, ele não fala isso. Todos torçam para o mesmo time de futebol. Não, ele não fala isso. Todos tenham vida de oração, porque a vida de oração é em um só Senhor, em uma só fé. E nisso não há como ter divisão. Fora disso, é só divisão. Algum dos alunos quer comentar algo aqui, antes da gente avançar para o último ponto da aula de hoje? Não? Então vamos prosseguir. Esse aqui é o texto mais polêmico. Nós vamos aqui, eu vou pedir que alguém faça a leitura para mim, de 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 9 ao versículo 15. Quem achou pode ler. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos,
Mas, como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras, a mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Bom, aqui temos um texto difícil. Então, se entendermos da forma com que está aqui, esse domingo não tem classe de mulheres, porque as mulheres dão aula nessa classe. Não tem mais o Ministério Infantil também, que são a maioria das mulheres que estão dando aula nessa classe. Professora Cíntia, que é a nossa professora de adultos, não vai dar mais aula não, tá, minha irmã? Acabou, não tem que dar mais aula também. É um texto difícil por conta disso, queridos. A gente precisa entender um pouquinho do contexto do que Paulo está orientando. A igreja de Éfeso é uma das igrejas mais relevantes do seu tempo. Depois eu convido você a ler Atos capítulo 19, que conta da formação dessa igreja. Paulo permaneceu ali por quase cerca de 3 anos. Certo, são 2 anos e 3 meses, mas aí tem um outro período que não é contado ali. E muita gente foi alcançada naquela cidade, inclusive mulheres da alta sociedade. Então, qual é o panorama aqui? Paulo ele começa a trazer uma instrução que, inclusive, o apóstolo Pedro vai falar também ali em 1 Pedro capítulo 3. Mas Paulo começa a dizer, olha, sobre a roupa das mulheres. Olha, a decência de vocês devem estar vestidas de fato, modestamente, com decência e discrição. Versículo 10, com boas obras, como convém às mulheres que professam a fé. Não com ele diz aqui, não se adornando com tranças, nem ouro, nem pérolas, nem roupas caras. Ou seja, as irmãs que usam babyliss, não pode mais. Tá? Não pode ter trança, só cabelo liso. As irmãs que estão usando brinco de ouro, não pode mais. Brinco de pérola, não pode. A bolsinha da Louis Vuitton, não. O que estava acontecendo aqui, queridos? Mulheres da alta sociedade estavam se convertendo. Sabe, essas mulheres, elas não eram da alta sociedade simplesmente porque os maridos eram ricos. Mas muitas eram dirigentes de comércio. O mundo grego era diferente do mundo oriental, do mundo judeu, por exemplo. Elas tinham seus negócios, elas dirigiam, elas tinham posições de importância na sociedade. Elas tinham posições de liderança. E essas mulheres chegaram à igreja e chegaram com toda a riqueza e com toda a imponência. Qual era o grande problema ali? A igreja, ela sempre tentava ali nivelar o andamento de todos. Você lembra de Paulo orientando aos coríntios, ali em 1 Coríntios capítulo 11, com relação à ceia, porque uns tinham condição de trazer alimento e outros não tinham. Uns eram livres e outros eram escravos. Então, alguns tinham realmente condição boa e outros não tinham condição nenhuma. Paulo está dizendo assim, olha, não é para a reunião de vocês, a reunião da igreja, se tornar um desfile de moda. Não era para que vocês mostrassem que a maior beleza de vocês, o maior valor de vocês está nas suas roupas caras. Então, Paulo diz, a sua preocupação não tem que ser na sua forma de vestir, de demonstrar que você mulher, tem valor pela joia que você está usando, pela roupa que você está usando, pelo penteado que você fez. Não, a sua beleza e o seu valor tem que estar na forma com que você exerce a sua fé em Jesus Cristo.
Isso que tem que ser o que mais deve ser exibido na sua vida, o que mais deve ser notado. Perceba que isso hoje é algo que não é ensinado só às mulheres, não. Aos homens também, porque homens também são preocupados com a aparência, com a roupa, com joias, com um relógio, quem sabe. Hoje em dia, não é nem tanto que agora o meu celular, estou usando o celular para filmar, mas preocupado com o celular como não só como um objeto de trabalho, mas sim como um status. Então, o celular hoje é tanto status quanto é um brinco, quanto é um anel. Alguns são muito mais caros, inclusive, do que várias joias aí, né? Então, o que deve fazer parte da nossa vida, o que deve embelezar a nossa vida, não são os nossos adereços, não são as coisas que a gente conquista, não são as bênçãos materiais que a gente tem. O que deve embelezar a nossa vida é a nossa ação diante da vontade de Deus. É a profissão e exercício da nossa fé. Então, esse é o primeiro contexto. O segundo que ele diz aqui, a mulher deve aprender em silêncio, com toda sujeição, não permito que a mulher ensine, nem tenha toda autoridade, nem tenha autoridade sobre o homem. Se você ler na revista atualizada, vai ter a expressão nem tem autoridade de homem, que é a melhor tradução nesse caso na revista atualizada. Bom, aí a gente também tem que entender aqui o contexto. Fala, irmã Emilce. Aqui na minha versão, a expressão é não use de autoridade sobre o marido. Sim, a da irmã é a revista corrigida. Essa não é uma boa tradução, porque a expressão ali é homem mesmo. A revista corrigida ele lê como ele coloca como marido. A NVI, a nova tradução na linguagem de hoje, vai trazer como sobre homem, sobre o homem. A revista atualizada ela vai falar de homem. Né? A gente vai entender um pouquinho melhor esse conceito. Então, lembra dessas mulheres de alta sociedade? Essas mulheres estavam compondo a igreja. E uma mulher que exerce autoridade lá do lado de fora, notoriamente, por uma série de influências, ela vai exercer autoridade dentro também. Ou seja, exerce autoridade no mundo, nos negócios, na cidade, no Senado e assim por diante. Também vai exercer autoridade lá na igreja, porque é uma mulher de destaque, uma mulher inteligente, é uma mulher que sabe negociar, é uma mulher que tem importância financeira, relevância social. O grande problema era que eram mulheres recém-iniciadas na fé. E eram mulheres, então, que não tinham conhecimento para ensinar. E por não terem o conhecimento para ensinar e já estarem assumindo postura de liderança, de ensino na igreja, uma das coisas que é dito é que muitos ali estavam realmente aderindo aos judaizantes, inclusive as mulheres. Então, eram pessoas que estavam propagando e aumentando estes conceitos e essas falsas doutrinas. Então, Paulo, ele dá uma ordem categórica ali, onde elas deveriam apenas estar ali aprendendo. A expressão silêncio, ela não é bem traduzida na versão que eu li. Eu li na NVI, ele diz aqui como aprender em silêncio. A melhor tradução é aprender tranquilamente. Que era sem fazer alarde, sem causar tumulto, sem causar confusão. Afinal, a sociedade ali, Efésia, vamos dizer assim, não sei exatamente como usar esse adjetivo, era uma sociedade de muitas culturas, inclusive de judeus. Então, queridos, pensa você trazer gente do mundo inteiro falando diversas línguas diferentes dentro de uma única igreja. Por mais que nós brasileiros sejamos pessoas muito diferentes, mas ainda nós temos uma cultura brasileira. Agora pensa estar na mesma igreja italianos, árabes, brasileiros, japoneses, americanos, todos de uma única igreja.
Então, era uma confusão muito grande ali. Paulo, então, ele começa a trabalhar a questão da ordem que deveria ser dada. E a autoridade que ele está colocando aqui, que não tem autoridade sobre o homem, há papéis dentro do lar entre homem e mulher. O papel de liderança é do marido. O papel de fiel ajudadora, de submissão, é da esposa. Então, Paulo está declarando aqui que não haverá a inversão desses papéis. Não se pode ter uma troca nisso. Paulo não está proibindo, olha, então mulheres não podem ensinar. Se fosse verdade, então ele estaria se contradizendo. Porque em 1 Coríntios 14, ele diz que as mulheres também deveriam profetizar. Paulo tinha várias colaboradoras que não eram apenas as que sustentavam o ministério. Então ele tem a irmã Febe, que é ali de Roma. Ele tem Priscila, esposa de Áquila, que inclusive no livro de Atos é falado o primeiro nome dela, é Priscila e Áquila. É uma das líderes da igreja. Você tem Evódia e Sintique, que é falado na carta aos Filipenses, que são também duas mulheres que ele diz que foram colaboradoras, que estiveram com ele, ou seja, mulheres estavam na liderança das igrejas, mulheres estavam ensinando, mas eles precisavam observar com cuidado, principalmente aos que estavam chegando na fé. A gente não tá, essas irmãs que eu citei aqui, essas mulheres que eu citei aqui, não eram pessoas que estavam um ano na fé, já estavam andando com Cristo, já tinham maturidade. E mesmo em toda essa situação, elas não teriam a autoridade que um homem tem no lar, por exemplo. Ela não poderia contrapor a autoridade que é dada ao homem no lar. Então, é nesse ponto que o apóstolo Paulo começa a orientar a Timóteo, falando, olha, há situações na igreja que você vai precisar ter cuidado. O pessoal vai precisar crescer na fé, então, para que você forme as próximas lideranças. E o último versículo que ele coloca aqui, o versículo 15, entretanto a mulher será salva dando à luz filhos, se elas permanecerem na fé e no amor, na santidade e no bom senso. Não dá para explicar o versículo 15 de 2 Timóteo 2, se a gente não for falar sobre os capítulos finais de 1 Timóteo 5, tá? Por quê? Paulo ele vai dar a instrução sobre as viúvas jovens. Então, jovens, mulheres jovens ali com seus 20, 25, 30, não sei qual era o conceito exatamente de juventude nos tempos ali do apóstolo Paulo. Sei que um homem era considerado homem a partir dos 30 anos. Ele já não era mais um jovem, ele já era um homem ali. Então pode ser que as mulheres, um pouquinho, deve ser da mesma faixa, mais ou menos. As jovens que estavam viuvando, quando você vê 1 Timóteo 5, eu não vou entrar muito no mérito, porque a gente vai ter isso nas próximas aulas, tá? Mas elas eram orientadas a casarem novamente e terem filhos. Porque estas jovens que ficavam viúvas cedo, elas gastavam o tempo literalmente fofocando, bisbilhotando na vida dos outros, e principalmente ali algumas de alta sociedade, de alta posição, podiam fazer o que bem entendessem. Então esse é o contexto que Paulo está dando ali quando ele diz sobre a mulher dando luz a filhos. Ele se refere principalmente a estas jovens aqui. O que ele foca sobre essa questão da salvação, ele diz, se elas permanecerem na fé, no amor
na santidade com bom senso. Ou seja, ele volta a falar sobre a vestimenta do versículo 10. A mulher deveria estar revestida de santidade, de amor e de bom senso. Essa é uma postura, queridos, que não é só para as mulheres. Até mesmo a questão do ensino, como foi falado aqui, é necessário que as pessoas conheçam a Cristo para poder ensinar. O que eu tenho observado hoje é muito a gente dando a sua opinião e pouco conhecendo da palavra de Deus. Então não é tão diferente do que era no passado. E aí Paulo, então, vai nos orientando para nós crescermos nesse conhecimento de Deus, no conhecimento de Cristo, através, inclusive, da prática da nossa fé. Bom, quero saber se tem algum aluno que deseja participar, fazer algum comentário nessas partes finais. Está aberta aqui a palavra. Irmã Nilson, pode falar. Existe uma certa polêmica entre alguns estudiosos de que Paulo, diríamos assim, não considerava muito as mulheres. Eu tenho uma opinião contrária. Em muitas cartas, nós vemos Paulo defendendo as mulheres, tais quanto essas que o pastor Cristiano citou. E tem uma delas, inclusive, que ele considera como se fosse a própria mãe dele. Então, eu creio que essa questão precisa ser deixada de lado, porque eu entendo que Paulo defende a mulher. Pastor Sonovi, pode falar? Uma das coisas que temos que entender é que, a despeito do que Emilce está falando, Paulo vem de uma formação não militar, mas uma formação rígida, né? De onde ele aprendeu a teologia, e ele, lembre-se que ele era ultra conservador, né? Então ele, pensando em que Éfeso estava ali com Porto e com tudo mais, e as igrejas sofrendo toda uma influência de todo tipo de cultura, as mulheres que eram sacerdotisas templais, que desvirtuavam todo o papel da mulher e toda essa situação. E então Paulo vai radicalizando em vários pontos que naquele tempo teria até sentido. Aplicar isto, como alguns colegas querem aplicar nos dias de hoje, é desqualificar que o Senhor está dizendo que a mulher é coerdeira do homem. Ela não vai ser salva por dar à luz. Não é isto que a Bíblia nos ensina. Pelo contrário, a mulher será salva por aceitar a Jesus Cristo como Salvador e servir ao Senhor como todo mundo tem que servir. Então, essa é uma coisa bem clara. A mulher é a primeira a dar instrução a qualquer um, homem ou mulher. Ela vai transmitir todo o conceito, toda a cultura, todo o ensinamento. Posteriormente, nós vamos ver o homem assumindo o ensinamento do filho, principalmente na área profissional, e também nos costumes da lei. Não era a mulher que ensinava isso, mas era o homem, porque ele era o sacerdote do lar. Então, nós temos que ter em mente que esse texto, se você tirar e querer aplicar nos dias de hoje, foge completamente à estrutura de todo o ensinamento bíblico. Então, nós não podemos pegar esse texto
que vai aí do versículo 9 até o versículo 15, dizendo: Paulo está determinando o que tem que acontecer na igreja. Não é isto. Mas é o pensamento dele? É. É o que ele não só pensou, como escreveu, né? E também está transmitindo que Timóteo comece a pensar da mesma maneira. Nós não vemos Timóteo trabalhando nesta linha radical como Paulo veio transmitindo, mas que ele recebe todo esse ensinamento, recebe. Então é muito importante nós termos isto em mente. Não estou desautorizando esta situação, eu estou não aplicando para os dias de hoje. Como o pastor Cristiano disse, que muitas coisas culturais caíram por terra em Cristo. E lembre-se, quem redimiu a mulher do seu papel foi o próprio Jesus Cristo. Então é muito importante nós termos isto em mente e desperdiçar esta mão de obra tão preciosa, tão santificada a serviço do Senhor, é não ser sábio, é não ouvir a Deus, né? Eu tenho 38 anos de ministério. Há 38 anos atrás, eu defendi o papel da mulher na igreja. E agora tive a oportunidade de, novamente, na minha tese, defender, no artigo que eu escrevi, defender novamente o papel da mulher na igreja, né? Hoje, nós temos pastoras batistas aqui no Brasil, que são filiadas à mesma ordem que eu participo. Mas não temos pastoras dentro do estado de São Paulo, a despeito de termos pastoras na cidade de São Paulo. Só que elas são filiadas a outras ordens fora do estado de São Paulo. Então, eu sei que mais cedo ou mais tarde, em todos os lugares do Brasil, teremos pastoras. E elas estarão de púlpito, ensinando, transmitindo, cumprindo o seu chamado. Nós temos aberto as nossas instituições de ensino, tanto para homens quanto para mulheres, porque foi Deus que chamou, e compete à instituição de ensino preparar essas mulheres para melhor servir ao Senhor, preparar esses homens para melhor servir ao Senhor. E depois Deus é que vai dar o destino. O que é importante nós entendermos, queridos, é que a Bíblia, ela é um livro que traz uma disrupção, né? Uma palavra que o pessoal está gostando de usar hoje em dia. Ela quebra paradigmas. Pode nos chocar esse tipo de texto que nós lemos hoje, por parte ali do apóstolo Paulo, mas tem uma coisa que poucas pessoas não perceberam aqui, até porque eu não destaquei. Paulo diz que as mulheres deveriam aprender, a mulher aprenda, ele diz. Isso já é algo que não acontecia naquela sociedade. Mulheres, na sociedade judaica, por exemplo, elas não poderiam fazer parte ali, onde se sentavam os homens para a sinagoga, por exemplo, o texto que descreve Jesus em Cafarnaum, ali não tinham mulheres sentadas. Nas sinagogas haviam galerias superiores aonde elas poderiam se sentar, mas ficariam longe ali do ensino que estava sendo dado. A mulher não podia aprender. Então a igreja, ela já traz de uma maneira diferente esse tipo de pensamento. E o pastor Salomão trouxe aqui a memória justamente ao que nós falamos no comecinho da aula. Quem foi que ensinou e iniciou Timóteo na fé? A avó e a mãe. Então, nós precisamos ir fundo nos textos bíblicos, conhecer o contexto para não cometer os erros que estão sendo cometidos ainda hoje, 2000 anos depois, por falta de conhecermos a sociedade da época. Se fosse algo para todas as igrejas, Paulo tinha pontuado isso em todas as cartas. Mas há contexto, nós precisamos estudar e conhecer. Eu acabei esquecendo disso, só para acrescentar um detalhe final.
Eu li na NVI, né? A NVI, ele traz a informação: a mulher será salva dando a luz aos filhos. O texto do versículo 15 diz: todavia será preservada. Essa é a melhor tradução. Porque ele não está falando de salvação da fé ali, ele está falando de preservação da fé. Preservado, neste caso, é aquela fé que é mantida. E aí ele diz ali: olha, através da sua missão de mãe, de amor, santificação e bom senso. Ou seja, a mulher entendendo todos os seus papéis no Senhor, seja ela na maternidade, seja ela no exercício da sua vida diária, da fé, do amor, da santificação, em todos os aspectos que Deus conduz ali. Então, são ensinamentos profundamente relevantes que a gente precisa conhecer e aplicar em todo dia. Espero que essa aula tenha abençoado a tua vida. Ficou com alguma dúvida? Quer fazer algum comentário? Coloca aqui embaixo nos comentários no YouTube. A gente traz também na semana que vem para as próximas aulas. Não deixe de acompanhar aí os próximos capítulos da carta de Paulo a Timóteo, tá bom? Grande abraço, Deus abençoe a todos. Boa noite, obrigada pela lição. Boa noite para nós.